sabe? Eu sempre costumo falar, não é um programa para você tirar um certificado e sair atendendo. É um programa para formar o profissional. Porque quando você vai para a prática e você tem segurança, né, você se depara com uma coisa muito interessante. Que, infelizmente, muitos profissionais de terapia negligenciam. Cada cliente é um só. Mesmo que você tenha 10 clientes, né, tratando baixa autoestima, a baixa autoestima de uma é diferente da do outro. Por isso a importância, por exemplo, de, recebi um cliente com a queixa, vou pesquisar mais, vou estudar mais, mesmo você tendo experiência. Eu convivo com Natália em casa, Natália atende e todo mês ela compra livros sobre vários temas, mas sempre tem um ali sobre uma demanda que chegou para ela que é nova. A faculdade não dá isso para ela. Não dá. Mas vocês têm. Vocês têm como chegar, por exemplo, no WhatsApp de um monitor ou até no meu WhatsApp, dizer assim, ó, Saulo, tô com um caso assim, assim. Não que você não deva pesquisar, estudar, ler, porque isso é constante, né? Isso não para nunca e a gente cresce, não só intelectualmente, mas em todos os aspectos. Mas você tem os recursos. Porque, entenda, não existe assim, uma coisa que eu realmente ando meio até perplexo é que, na verdade, o mercado de terapia, ele praticamente não tem psicoterapeuta. Não tem psicoterapeutas na essência. Quando você olha, por exemplo, conceitualmente, o psicoterapeuta é aquele profissional que se utiliza de técnicas psicológicas para auxiliar uma pessoa na busca do bem-estar. Ou seja, ele usa técnicas e conhecimentos para aquela pessoa. E aí, o que é que a gente vê muito nitidamente por aí? Pessoas, psicoterapeutas robotizados. A inteligência artificial vai substituir os psicoterapeutas. Teste que eu fiz com o chat GBT, onde eu fiz lá, por exemplo, né, eu fiz 3 perguntas. Tá? A primeira delas foi a seguinte. Só eu coloquei lá, ando me sentindo triste frequentemente, etc, etc, etc. Coloquei alguns sintomas de depressão. E ele ficou ali meio confuso, não conseguiu responder, mas prontamente me sugeriu ao lado isolamento e tristeza. Eu prontamente cliquei. E ele foi lá e, né, a primeira coisa que ele falou, a primeira palavra que apareceu foi depressão. E depois ele fala, é importante você procurar ajuda profissional. Mas tem muito terapeuta, psicoterapeuta, que faz a mesma coisa. O cliente senta e isso que eu estou falando agora vai se encaixar exatamente com as orientações dos casos. O cliente senta para o acolhimento, ele praticamente ele despe a alma para você, não para você, que você não é assim, mas para um psicoterapeuta. Só que ao invés do psicoterapeuta estar ali realmente tentando ver a alma desse cliente, ele já está aqui dentro fazendo conta, procurando teoria, fazendo a mesma coisa que o chat GBT faz.
buscando na base de dados uma classificação. Então, quando eu coloquei lá tristeza e isolamento, depressão, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Já recebi diversos relatos desse tipo. Inclusive, um relato em particular me assustou. Uma amiga psicóloga disse que uma colega dela, né, que trabalhavam juntas no mesmo ambiente, tinha recebido uma pessoa e a pessoa descreveu, né, o quadro que ela estava e a profissional olhou para ela e disse assim, pelo que você está me falando, tudo indica que é depressão e acho importante você tomar medicação. Então eu vou te orientar aí no psiquiatra. Na primeira sessão. A gente está falando da primeira sessão. Quem já faz atendimento aqui sabe que uma primeira sessão, tudo que o cliente quer, quando ele é um cliente já né, fácil de se abrir, é ser acolhido. E não ser tratado igual médico de emergência tem que tratar paciente. E essa é a realidade que a gente está vendo. Mas infelizmente, né, isso está crescendo. Felizmente, nós somos diferentes. A minha pergunta é, e não precisa responder, isso é para refletir. Será que somos? Será que realmente a gente está fazendo, cometendo essa falha de, ao invés de fato, ter um pouco mais de paciência, empatia, né, investigar mais, ir mais a fundo, avançar mais, acolher mais, realmente ser mais parceiro. A gente está caindo nessa cilada de tentar diagnosticar ou classificar, mesmo que indiretamente. Porque quando a gente faz isso, e aqui já começa, né, a apertar o cinto, quando a gente faz esse movimento da pessoa, você fez a anamnese, você fez o acolhimento e você está aqui processando possíveis soluções, tarefas, né, orientações e etc., você deixa passar batido detalhes. Detalhes que muitas vezes são detalhes que vão fazer assim total diferença e às vezes são urgências.